Olá pessoal, Henrique Simões aqui no seu canal. Hoje eu estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês como foi que este projetor aqui, o Ace P1185, se saiu ao longo desses 1 ano e 9 meses de uso. Para quem está chegando agora e ainda não assistiu o vídeo anterior que eu mostrei sobre este aparelho, eu apresento aqui para vocês o Ace P1185. É um projetor que usa lâmpadas halógenas, então ele não é LED, e é um projetor que tem 3.200 lumes de potência e uma taxa de contraste de 20.000 por lum, o que vai te dar uma imagem muito boa, uma iluminação também muito boa e uma nitidez excelente. Lembrando que aqui nós não temos um aparelho, não é um aparelho digital, então talvez vocês percam um pouco de qualidade quando forem utilizar vídeos, né? Se vocês estão pensando em montar uma sala de cinema, talvez ele não seja a melhor opção. Por quê? Porque ele é um aparelho analógico. E como é que eu sei se o aparelho é analógico ou não, né? Pela resolução nativa, né? A resolução padrão que vem no manual dele no aparelho. Esse aparelho aqui ele tem uma resolução nativa de 800 por 600, então é aquela resolução 4x3, né? Daquelas televisões mais antigas, quadradinhas, porém ela tem um suporte a resolução mais alta, né? De 1080 por 720, que é a resolução digital, né? Então você vai ter um pouquinho de perca sim de qualidade, mas não é o suficiente. Eu vou até mostrar para vocês como é que ela se comporta. O visual dela teve alteração? Tem 1 ano e 9 meses que eu estou utilizando este aparelho, ou seja, quase 2 anos de uso. E o material é de excelente qualidade, tanto que é comum a gente ver ar-condicionado, batedeira, materiais em plástico branco amarelar com o tempo. Aqui, apesar de todo esse tempo de uso, eu uso ele quase todos os dias no meu trabalho. Apesar desse uso contínuo, eu não vi amarelamento das suas partes, então ele se manteve bem íntegro, né? As suas características originais. É um aparelho muito bonito, um pouco pesado sim de carregar, ele tem um peso considerável, que acaba, se você vai transportar ele de um ambiente para outro, muitas vezes ao dia, pode se tornar um pouco cansativo, certo? Mas nada que te impeça de estar se locomovendo e utilizando ele no dia a dia. A qualidade de imagem é excelente, mesmo em ambientes que tenham uma iluminação um pouco mais clara, né? Que não seja aquele ambiente todo fechado. Para tu projetar teu slide, tuas planilhas, teus textos, vai ser excelente. Agora, há uma ressalva quando é vídeos, né? Um filme que tu vai passar, aí sim você vai ter que ter uma ressalvazinha. Por quê? Porque ele precisa, para vídeos, ele precisa de um ambiente um pouco mais escuro, porque você vai perder nitidez da imagem. Não é nem nitidez, você vai perder qualidade na exibição, né? Aqui na parte traseira do teu equipamento, você vai ter várias portas de entrada e saída de informação. Aqui no início você vai ter 3 portas de áudio, então vai ser 2 de entradas, então essas 2 azuis aqui são de entrada, e uma de saída, que é essa verdinha aqui. Vai ter também a porta de alimentação do teu projetor, do cabo de força, você vai estar conectando ele aqui. Você terá 2 portas de vídeo composto, então você pode estar conectando aquelas TVs mais antigas aqui. Você também vai ter 2 portas USB. Então aqui nessa porta você não vai poder conectar o teu pendrive com o slide e ele já fazer a exibição desse slide. Ele é utilizado para caso você use, por exemplo, uma caixa de som externa, você pode estar utilizando essa porta USB de 5 volts para fazer a recarga, né? Ou manter a carga dessa caixinha de som, né? Você vai ter também uma porta HDMI para fazer o uso, caso o teu notebook só tenha a porta HDMI, então você pode estar utilizando. Você tem 2 portas VGA de entrada de informação e uma porta VGA de saída, caso você queira
conectar também uma TV ao teu projetor. Sobre algumas perguntas, algumas dúvidas que ao longo desse tempo foram surgindo sobre este equipamento. Me perguntaram se este projetor ele tem Bluetooth, Wi-Fi e Android. Este equipamento aqui, ele não tem nenhuma dessas opções, né? Ele não tem um sistema operacional que vai estar gerenciando todas essas tarefas. Ele não tem Bluetooth para você transmitir as informações para ele via Bluetooth, não tem um Wi-Fi também, então você vai estar sempre precisando de um computador para fazer a transmissão dessas informações. Uma outra pergunta que surgiu também foi se eu poderia utilizar uma TV Box conectada nele para fazer a projeção das imagens diretamente da TV Box. Isso é possível sim. Por que é possível? Porque a TV Box você pode estar utilizando o cabo HDMI para fazer a conexão entre a TV Box e o projetor e assim transmitir as informações. Uma outra pergunta foi se esse projetor ele era bom para utilizar em sala de aula, né? E eu já adianto, é um excelente aparelho para utilizar em sala de aula, tendo em vista que ele tem uma taxa de contraste muito boa, né, de 20.000/1, então isso te dá uma nitidez excelente. Você também vai ter uma luminosidade muito boa também. Houve aquela pergunta sobre a projeção. Eu faço a projeção dele numa parede branca ou numa parede que tenha cor? Bem, o mais indicado é fazer as projeções sempre em paredes brancas. Se vocês fazem uma projeção em uma parede azul, uma parede verde, você vai perder qualidade nas cores que serão exibidas, né? Na nitidez da imagem. Então não é interessante. Então procure projetar sempre em uma parede branca. Outra pergunta foi se este projetor tinha alto-falante integrado. Ele tem sim um alto-falante, porém ele é muito pequeno, a qualidade é muito baixa. Não vale a pena utilizar o alto-falante que vem integrado no aparelho, né? Então eu aconselho vocês a utilizar uma caixinha de som externa para melhorar a qualidade do som. Tem sim, porém é uma qualidade bem inferior, bem fraquinha, não serve para utilizar, né? Eu acho que não vai te atender. Qual o tamanho da imagem projetada a mais ou menos 2,5 metros de distância da parede ou do telão que tu está exibindo as informações, as imagens? Eu já te adianto que mais ou menos a 2,5 metros de distância do aparelho para a parede, né, você vai ter uma projeção de mais ou menos 65 polegadas. A outra pergunta que foi feita era se este aparelho ele teria zoom, né? Tem como controlar o zoom mecânico dele, né? Ou tem um zoom digital. Este aparelho ele não tem zoom digital, certo? Mas ele tem este mecanismo aqui que você pode estar ajustando o foco e consequentemente aumentando um pouquinho o zoom da imagem. Porém é um zoom de 1x que não vai fazer muita diferença não. Me perguntaram se ele era um aparelho digital e se ele exibia no formato 16:9. Ele não é um aparelho digital, visto que a projeção de imagem dele nativa, né, padrão de fábrica, é de 800x600, então é aquele formato 4x3, quadradão. Porém, ele tem suporte para 16:9 sim, né, para dar aquela imagem de 1080 ou 720p. Me perguntaram, Henrique, qual é a distância que eu posso estar utilizando para projetar uma imagem de 100 polegadas? Mais ou menos 4,5 metros de distância da parede ou do telão que você vai estar exibindo as imagens. Só para mostrar o aparelho em funcionamento, eu já fiz a conexão do cabo HDMI ligado direto no notebook, então tem um cabo HDMI e o cabo de força. E é só isso. Então a distância mais ou menos que eu estou utilizando, ó, é na minha sala, tirei tudo aqui, tirei sofá, só para mostrar para vocês. Então aqui você tem a imagem sendo projetada. Veja que aqui a gente tem uma distância mais ou menos entre o projetor e a parede de mais ou menos 2,5 metros de distância, quase 3 metros de distância, tá certo? Veja também que nós temos ali, ó, uma janela com a entrada
bem ampla de luminosidade de luz, o que geralmente atrapalha bastante, e eu quero mostrar para vocês o comportamento. Vocês estão vendo aqui a imagem sendo transmitida, né, e está um pouco escura. Por quê? Porque esse plano de fundo aqui do notebook, ela realmente é escura. Mas veja como muda quando eu abro, por exemplo, um slide. Vendo? Então veja que o tamanho do slide, né, ele vai ser projetado aqui. Esse slide ele foi feito numa resolução de 4x3, né, 800x600. Então veja que ele tem um formato mais quadrado. Veja a intensidade de luz aqui, né, que está aberta, e veja como ela interfere. Então imagine aí você dando aula. Veja a nitidez, né, que você tem nas informações. Então você veja que você não vai ter problema para exibir seus slides. Ah, Henrique, então ele vai sempre exibir os slides nesse formato quadrado? Não. Olha só, eu vou abrir um outro slide, certo? Que é em um outro formato, de 1080p. Veja que ele já é mais esticado. E veja que agora sim, ó, ele está sendo exibido naquele formato normal. Veja a intensidade da luz, né? A janela é aberta, sem nenhuma película, está de dia aqui. É exatamente, eu vou ver qual é o horário. São 2 horas e 26 minutos. E veja que a incidência de luz é muito alta. E aqui nós temos uma ótima projeção de imagem, né? Ah, Henrique, qual é o tamanho? Está sendo projetado pequeno? Eu vou mostrar para vocês que o tamanho não é pequeno. Então veja que é uma imagem, ó, que é quase o meu tamanho com os braços abertos. Então é uma imagem realmente que está sendo exibida menor. Ah, mas está pequena ainda. Mas perceba que a imagem aqui que está sendo exibida, ela está sendo exibida no formato widescreen. Ah, mas como é que fica a exibição dessas imagens, dessas informações? Como fica? Boa, não fica? Enfim, tirem suas conclusões, né? Aqui você vê realmente como a imagem ela se comporta, né? Veja que apesar da luz, né, da alta intensidade de luz, né, você não tem perca de informação, tá certo? Até se você exibir, por exemplo, um vídeo curto, você vai ver que as informações não se perdem. O texto dá para você ler tranquilamente. Eu vou colocar agora alguns vídeos para vocês verem como é que ele se comporta nessa mesma iluminação, né? Não estou numa sala escura, não estou com um ambiente fechado. Então, eu tenho aqui alguns vídeos, certo? Que eu vou estar passando para vocês. E aí vocês veem, né? Como é que fica a imagem sendo transmitida. Olha que aqui, ó, tá aberto, não tem película. Veja como se comporta o projetor. E aqui a gente ainda tem um pouco de perca da imagem, porque o celular ele não consegue captar como realmente está sendo transmitido as imagens. Mas vocês podem ver que dá para, por exemplo, vocês darem uma aula tranquilamente, certo? Apresentar alguns vídeos com esse projetor sem ter perca de produtividade, né? Veja que as imagens que estão sendo exibidas, apesar de estar em um ambiente bem claro, você tem condição sim de ter ótimos contrastes e uma iluminação boa que dá para fazer a apresentação da tua aula, do teu vídeo, né? Enfim, na tua empresa, sem se preocupar tanto com um ambiente, ter um ambiente bem fechado de iluminação. O contraste, como vocês podem ver aí, é um contraste excelente, tá certo? Então, eu creio que os 3.200 lumes deste aparelho é mais do que suficiente, né? Veja a iluminação, é mais do que suficiente
para fazer as projeções de vocês, né? Então veja que apesar dele ser um projetor que é analógico, que não é digital, ele tem sim a capacidade de transmitir imagens neste formato widescreen, né, de 16:9. Então aqui a gente está vendo as imagens sendo transmitidas nessa proporção de 16:9. Então sim, é um aparelho que vale a pena sim vocês comprarem, mesmo porque o custo-benefício deste aparelho aqui é muito bom se comparado a outras marcas. Por exemplo, você tem aparelhos da Epson que é excelente, porém o valor é muito maior. Bem, pessoal, sobre as configurações, né? Você tem esse menu aqui, né? Esses botões aqui que você pode estar utilizando. No menu, se eu clicar aqui, ele vai me exibir. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui, aproximo para vocês. Aqui você vai ter o poder manipular a questão de cor, né? Você clicar para o lado, no botãozinho para o lado, você vai estar selecionando os modos de visualização. Se você quer visualizar no modo padrão, certo? Aí vai ter o modo vídeo, o modo utilizador. Então isso daqui vai estar modificando a forma como será exibida a imagem do teu projetor. Ainda aqui você pode estar informando para o teu projetor quais são as cores da tua parede, né? Você vai ter aqui, ó, a cor branca, você vai ter a cor amarela, azul, rosa, verde. Você vai estar mostrando para o teu aparelho qual é a cor da parede que está sendo projetada as imagens. O mais interessante é que seja numa cor branca, tá certo? Você vai ter a opção de mexer no brilho, no contraste, certo? A questão do preto, né, dinâmico, e na temperatura de cor e na gama. Enfim, isso aqui você pode deixar padrão, porque nas configurações padrões ele já vai te atender. Baixando um pouquinho o menu, indo para o menu de imagens, você tem alguns modos, né? Projeção da imagem, você quer colocar a imagem invertida, às vezes é necessário, né? Local de projeção, aqui você pode escolher automático, certo? Deixa eu ver se eu aproximo mais. Você pode escolher automático, então ele vai se ajustar automaticamente. Deixa eu ver se pega meu dedo aqui. Ele vai se ajustar automaticamente a forma como foi colocada, tá certo? Então, se você coloca ele de cabeça para baixo, ele vai ajustar a imagem automaticamente. Se você bota o projetor na posição normal, né, sem ser de cabeça para baixo, ele também vai estar se ajustando automaticamente. Você também vai ter a possibilidade de modificar a relação de espectro. Eu deixo isso aqui automática. Você ainda tem as configurações, né, de definição. Então, as configurações de definição, você pode estar modificando diversas coisas dentro do teu aparelho. Se você pressionar para o lado, aí você vai conseguir selecionar e mexer em várias informações aqui. Gestão de energia, né? Esta opção aqui de gestão de energia, você pode estar informando para o teu aparelho se você vai utilizar ele no modo econômico ou não. No modo econômico, geralmente, ele vai te dar uma sobrevida maior, né, do uso da luz do teu aparelho. Vocês sabem que a lâmpada desse aparelho, ele tem uma duração, né, de mais ou menos 10.000 horas de uso se utilizar nesse modo econômico. Só que ele fica um pouquinho mais apagadinho. E às vezes, como nós utilizamos, né, o aparelho em ambientes com muita luz, eu prefiro deixar ele desativado. Eu não sei se dá para vocês perceberem quando eu modifico aqui, ó, a intensidade da luz, né? Então eu deixo desativado o modo eco, que é 5.000 horas,
e mesmo assim é muito tempo, né? Desligar instantaneamente, ou seja, quando você para de utilizar, depois de um determinado período, o aparelho se desliga sozinho. E aí aqui você pode estar ajustando o período que o teu aparelho vai permanecer ligado, certo? Nós temos aqui uma informação bem interessante, o tempo, né? O tempo de uso da lâmpada. Tem quase 2 anos de uso e eu só utilizei 378 minutos, ou seja, se o aparelho não utilizar no modo eco, ele me dá mais ou menos 5.000 horas de uso. Em 2 anos praticamente, que eu utilizo ele muito em sala de aula, eu só consumi 378 minutos, ou seja, eu tenho ainda uma sobrevida muito grande, né? Aí consome muito quem usa como televisão, aí eu já não sei se vale a pena você comprar um projetor ou uma TV com uma polegada maior. Enfim, você vai ver qual é o teu custo-benefício nesse momento aí, certo? Então, você vai ter o tempo de uso da lâmpada e vai ter, deixa eu ver se focou. E você vai ter também o aviso da lâmpada, ou seja, quando a lâmpada estiver próximo de chegar seu fim, né, quando ela precisar ser substituída, o aparelho vai te dar um aviso. Então, deixa marcado como sim. E aqui, reposição da lâmpada, permitir. Então, são informações que você pode estar utilizando. E aqui você tem também, no menu dela, a possibilidade de utilizar o som, né? Você vai ter... O carro passou. Você vai ter aqui a possibilidade de utilizar a caixa... Aqui você vai ter a possibilidade de utilizar o speaker de som, né, o alto-falante integrado que já vem no seu próprio aparelho. Porém, como eu disse a vocês, não vale muito a pena utilizar. Mas caso você queira utilizar, fica à sua disposição. Você tem como manipular aqui o volume do som, certo? E algumas outras informações, né? Volume de bips, enfim. Este aparelho, ele tem também... Ele te dá a possibilidade de utilizar filmes em 3D, se você tiver o óculos, então ele te permite também, né, fazer o uso dessa tecnologia. Só que eu nunca utilizei, então não vou dizer como foi minha experiência de uso nesta utilização. E aqui você pode, por último, né, em idiomas, no último menu, você pode estar selecionando o idioma que o teu aparelho vai aparecer, né? Então eu sempre deixo em português, claro. E aqui você tem como utilizar ele na tua língua nativa. Então é isso, pessoal. Essa foi a apresentação do Projetor Ace P1185. Se vocês quiserem adquirir, fique à vontade a pegar este modelo ou outros modelos. Hoje em dia, né, já se passaram quase 2 anos que eu comprei esse, então já tem outros modelos melhores do que esse, mas a funcionalidade é basicamente essa, muito parecido os aparelhos da Ace, né? Então você tem a possibilidade de ver o que tu está comprando. Quando eu fui comprar ele, eu tinha poucas informações sobre este aparelho, por isso eu quis trazer este vídeo mostrando o funcionamento do aparelho, tirando algumas dúvidas de vocês. E aí, se restou mais alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar tentando responder na medida do possível. Então, se você chegou até aqui é porque o vídeo foi bom, né? Eu espero que tenha sido. Então, dá teu joinha, dá teu like no vídeo, aperta lá no sininho de notificações e se inscreve também no nosso canal para dar aquela força para a gente continuar promovendo, produzindo mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima.